Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela Hydroinfo com o apoio da DHI. Esse é, então, o segundo webinar, ou módulo, de uma série de 2 webinars sobre sistemas digitais de apoio à decisão. Nesse segundo webinar, nós falaremos sobre como executar modelos numéricos, apresentando, então, os resultados em tempo real. Esses sistemas eles têm uma ampla gama de aplicações, passando pela indústria, transporte, segurança, saúde, entre outros setores da economia. Nesse webinar, em especial, nós falaremos de sistemas aplicados à gestão da água na indústria ou organizações de forma geral que fazem a gestão do recurso água. Uma vez, que é visando resolver problemas relacionados à água, que nós, da Hydroinfo, assim como a DHI, desenvolvemos as nossas soluções. Porém, contudo, eu reforço desde já que os conceitos e ferramentas aqui apresentados, eles são aplicados também às outras áreas. Eu me chamo Maicon Fontana, sou graduando em Engenharia pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Engenharia Sanitária e Ambiental. Sou também programador, experiência em algumas linguagens como Python, C#, MATLAB, R, entre outras linguagens. Já trabalhei em diversos projetos envolvendo a aplicação de modelos numéricos e também no desenvolvimento de ferramentas computacionais diversas. A Hydroinfo, então, em poucas palavras, nós somos uma empresa de consultoria aplicada a ambientes aquáticos, seja para a parte de suporte a projetos ou licenciamento e também operação. Temos um corpo técnico com experiência internacional, uma vez que temos participações em projetos tanto no Brasil quanto no exterior. Somos representantes exclusivos da DHI no Brasil, tanto para comercialização, suporte e treinamento dos softwares MAIC. Bem, os tópicos que nós cobriremos durante esse webinar, primeiramente, uma breve explicação ou uma retomada daquilo que foi passado ao longo do ano com uma série de webinars que que realizamos referentes a sistemas digitais de apoio à decisão. O que são, então, sistemas de apoio à decisão? Aqui um breve conceito para, de certa forma, relembrar aquilo que já foi passado nos últimos webinars. Uma breve introdução, então, sobre o que é o MAIC Operations, a plataforma da DHI, da família MAIC, para a criação de sistemas de apoio à decisão. Um pouco também sobre sistemas de previsão, quais as aplicações e quais são os casos mais comuns hoje de aplicação em todo o mundo. Um demo, então partindo para a parte mais prática do nosso webinar de hoje, mostrando então efetivamente como colocamos um modelo numérico acoplado ao MAIC Operations para torná-lo operacional. E quais são as novidades do MAIC Operations para 2021. E por fim, um espaço para perguntas. Então, durante os últimos meses, nesse ano, nós focamos em apresentar como os sistemas de apoio à gestão podem ser elaborados seguindo uma lógica de aumento de complexidade. Então, a curva apresentada nesse slide mostra como pode-se agregar valor aos dados brutos obtidos, tanto de forma manual, através de medições de campo, ou até mesmo de forma mais automatizada, através de sensores. Então, esse dado bruto, passando pela análise e gestão do dado, até sistemas que possibilitem previsões e otimização das variáveis envolvidas. Nessa abordagem, então, ao longo do ano, nós seguimos esse avanço de complexidade relativo à utilização dos dados, transformando, então, dados em decisões operacionais. Então, se nós voltarmos lá em junho, tivemos o nosso primeiro webinar sobre MAIC Operations de 2020, onde tratamos sobre transforme seus dados, modelos e conhecimento
em decisões rápidas e assertivas. Então, nesse webinar ainda foi mostrado como se utiliza o micro-operations para organizar diferentes tipos de dados, de diferentes fontes e com diferentes estruturas. Então, séries temporais, por exemplo, que originalmente estão em CSV, Excel, ou outros formatos, foram adicionados ao micro-operations, não só dados relativos a tempos, né, séries temporais, mas também, por exemplo, dados X, né, seja shapefiles ou então arquivos raster. Já em outubro, a gente evoluiu um pouco nessa complexidade, adicionando valor, agregando valor ao dado e à solução como um todo. Então, o módulo 1, ele abordou como extrair dados da web e integrá-los ao seu modelo. Então, foi nesse momento que a gente criou uma configuração para o micro-operations, se utilizando de uma API, né, conversando com API externas, extraindo assim dados da web e tornando esses dados disponíveis no banco de dados local utilizado pelo micro-operations, né? E esse dado extraído diretamente da web poderia então ser utilizado como uma condição de contorno ou então para comparação com os resultados obtidos. Todos esses webinars eles foram gravados, né, ao longo do ano, então eles estão disponíveis para acesso. Eu vou pedir que a Ariadne envie aqui para a gente os links desses webinars para aquelas pessoas as quais não assistiram tenham a oportunidade efetivamente de assistir, ou então, para aqueles que assistiram, tenham a oportunidade de estar relembrando alguns conceitos e aquilo que foi apresentado. Bem, depois de outubro, a gente passa para o webinar de hoje. Já em dezembro, a gente então vai abordar como executar o seu modelo e apresentar resultados em tempo real. Dessa forma, então, com micro-operations, a gente torna um sistema operacional, né? Uma vez que a gente está adicionando o modelo numérico efetivamente ao micro-operations, tornando ele assim um sistema, por exemplo, que mostra em tempo real as condições do sistema o qual está sendo monitorado, ou então até mesmo previsões referentes a esse sistema. Então, em meio a essa breve introdução que a gente teve até agora, é importante também, eu acho, trazer o conceito básico do que é um SAD, né? Sistemas de apoio à decisão, ou, em português, sistemas de apoio à tomada de decisão. Usualmente se utiliza a sigla SAD, mas no inglês se utiliza também DSS, o que significa, né, as siglas, as letras para Decision Support System. Então, de forma resumida, né, e até um pouco mesmo teórica, conceituando o que é um SAD, é um conjunto de programas de computador relacionados e os dados necessários para auxiliar na análise e tomada de decisão dentro de uma organização. Então, se tem esse objetivo de organizar de forma estruturada os dados relativos à organização ou ao sistema que se está acompanhando, para então facilitar, né, a tomada de decisão e a análise dessas decisões. Bem, dentro dos SADs, a gente tem o micro-operations como uma ferramenta da DHI que possibilita a criação desses sistemas de apoio à decisão. Então, o micro-operations é uma plataforma de suporte à gestão de dados, planejamento e também apoio operacional. O micro-operations, então, ele foi projetado de certa forma, para trazer modelos e dados para uma configuração operacional e automatizada, para uso tanto no trabalho diário de análise, quanto no aviso e também controle operacional. O software, então, ele permite, né, um acesso fácil para integrar dados de várias fontes, seja offline e online, como a gente mostrou no segundo webinar desse ano, a extração de dados através de API via micro-operations, aí se aproveitando de, por exemplo, scripts em Python que rodam através de um executável na própria plataforma, e uma estrutura, então, compartilhada para garantir o processamento de dados de forma homogênea e o controle também de qualidade desses dados. O micro-operations também ele possui uma série de adaptadores, de modelos, que facilitam, então, a integração com modelos numéricos, seja modelos Mike, da família Mike, ou então outros modelos, né? Isso vai ficar bem claro no webinar de hoje,
quando eu for já no demo colocar o nosso modelo numérico no sistema, no Mic Operations, a gente vai ver que existe ali uma série de opções as quais podem ser escolhidas, não só de modelos Mic, mas também de outros modelos. Os resultados dos modelos, então, eles podem estar sendo vinculados diretamente a séries temporais ou então a planilhas, e assim facilita o acesso, um acesso rápido, e também torna a comparação entre séries temporais e resultados mais fácil. Uma outra opção também é o gerenciador de cenários, o que a gente vai ver hoje no demo também. Ele oferece uma ampla variedade de opções que permite ao usuário experimentar diferentes cenários, ou seja, com diferentes configurações. Ele também pode ser ativado em um modo mais simplificado, né? O que muitas vezes é útil, por exemplo, para uma equipe operacional, já que muitas vezes aquela equipe que está em campo não tem ou não se faz necessário ter um conhecimento detalhado de software de modelagem, mas mesmo assim ela poderia, através desses modos mais simplificados, estar rodando, né, simulações em campo que possibilitem ali mesmo, no mesmo momento, uma tomada de decisão mais assertiva. O Mic Operations também ele pode ser facilmente configurado para gerar relatórios de forma automática, com base em dados, resultados também do modelo, e informação de status e enviá-los a outros usuários, por exemplo, por e-mail, né? Então, exemplos de relatórios, eles podem ser diários, semanais, mensais, sobre algumas partes críticas do sistema, seja o que está sendo monitorado, né? Por exemplo, relatórios de precipitação, ou então de corrente, velocidade de corrente, direção de corrente, altura de onda, dependendo de qual a aplicação. Uma outra funcionalidade é a divulgação de avisos, os quais podem serem configurados para serem enviados de forma automática, uma vez que certos critérios específicos são atendidos ou ultrapassam um determinado limite operacional e algo estiver, por exemplo, em risco, esses avisos eles podem ser enviados de forma direta às partes interessadas. A estrutura do Mic Operations, então, ela é formada basicamente, né, por um sistema gerenciador de banco de dados, que hoje pode ser de diversos tipos, pode ser um PostgreSQL, Oracle, SQLite, e no final do webinar também vou mostrar, quando falar das novidades para 2021, que o Microsoft SQL também agora, na nova versão, pode ser utilizado junto com o Mic Operations. Então, o Mic Workbench, que é a plataforma de configuração para a estrutura back-end, nele que a gente encontra uma diversidade de ferramentas pré-estabelecidas, como, por exemplo, para a criação de séries temporais, planilhas, localização e apresentação geoespacial do dado, né? Execução de cenários, quando, né, é possível executar simulações integradas ao Mic Operations, que é o caso aqui do webinar de hoje, e a execução de tarefas, né? Como eu acabei de falar, por exemplo, a emissão de alertas, quando um determinado resultado ou parâmetro monitorado ultrapassa um limite pré-estabelecido, enviando assim através não só de e-mail, mas também de SMS, as informações para as partes interessadas, aquelas as quais estão cadastradas previamente no Workbench, ou seja, no back-end da solução. Uma outra camada aqui do software é, então, o front-end, onde o cliente final ele pode estar fazendo a comunicação com o back-end através da camada front, seja então para uma visão desktop ou web, né, através do Mic Operations Desktop ou então através do Mic Operations Web. É interessante também colocar que o Mic Operations ele não necessariamente em especial o Workbench, ele não precisa necessariamente estar comunicando com, digamos, as camadas nativas de front que a própria DHI, que o próprio Mic Operations oferece, ou seja, a gente também tem a possibilidade de estar linkando o back-end junto com, através da API, com o banco de dados, em outros aplicativos front, né? Então, existe essa flexibilidade de estar aproveitando de todos os recursos que o back-end
oferece aqui através do Workbench para estar criando aplicativos específicos para uma determinada aplicação que não necessariamente aquelas pré-estabelecidas pelo front do Mic Operations. Então, já de uma perspectiva do usuário, né, quando o usuário está utilizando o software, ele se comunica dessa forma, né? Então, é basicamente dividido aqui em três partes, né, além do banco de dados. Então, o Mic Operations Desktop, ele trata-se de um cliente desktop fácil de usar, então projetado para usuários que precisam de acesso rápido, né, ou seja, para coletar informações, e além de conjuntos de dados selecionados em tempo real e também para execução de cenários para suporte à decisão. O Mic Operations Web, por sua vez, é um cliente, assim como o próprio nome coloca, é um cliente web pronto para o uso. Ele tem uma aparência muito semelhante, né, ao Mic Operations Desktop. Ele praticamente espelha as informações que estão no Mic Operations Desktop, mas ele possui aí um subconjunto de funcionalidades com um foco um pouco diferente, né, que está mais focado na parte de exibição e compartilhamento de dados, justamente por ser uma ferramenta web, né? Por fim, o Workbench é um cliente desktop avançado, projetado para usuários experientes, que aplicam ferramentas de análise e processamento de dados interativamente e que podem configurar fluxos de trabalhos automatizados, criando scripts e relatórios de dados personalizados. Então, é através do Mic Workbench, aqui do back-end do software, que esses usuários avançados eles podem criar novas ferramentas também, o que é possível através de scripts em Python, e de forma a modificar o SAD com aquilo que mais faz sentido para as necessidades da aplicação em específico. O Mic Operations, então, ele tem a versão desktop e a versão mobile também, sendo que a versão mobile pode ser utilizada tanto em dispositivos iOS como também em Android. Então, aqui seria mais ou menos como se adapta o front, saindo do desktop e indo para o aplicativo mobile. Bem, passando já para uma parte mais prática, os sistemas de previsão hoje mais comuns, aí falando, né, na verdade, aplicados a condições ambientais e de operação, primeiramente a gente tem sistemas de previsão voltados a alertas de inundações, uma aplicação que hoje essa aplicação, muitos SADs são construídos com esse objetivo a partir do Mic Operations. Então, falando da família Mic, nós nos utilizamos, né, de modelos hidráulicos e hidrológicos, utilizando os softwares de simulação da DHI, então, como o Mic Hydro River e o Mic 21, quando se fala em modelos hidráulicos, e para a modelagem hidrológica, basicamente o Mic Hydro Basin. As variáveis envolvidas nesses sistemas de previsão de alerta à inundação são previsões, então, de nível de água, vazão, né, quando estamos falando em simulações de uma dimensão, e mancha de inundação, aí quando a gente está falando de Mic 21, ou seja, estamos trabalhando em duas dimensões. O foco principal são áreas urbanas, uma vez que sabemos que problemas de inundações atingem mais as áreas urbanas, sendo que a canalização, retificação de córregos e rios nas áreas urbanas aumentam a velocidade do escoamento, tornando assim os hidrogramas mais acentuados. E o que se busca, criando esses sistemas de previsão de alerta a inundações, é uma resposta, então, imediata ou em previsão para eventos de cheia. Uma outra aplicação comum, quando se utiliza Mic Operations para sistemas de previsão e sistemas de apoio à decisão, são previsões de condições meteoceanográficas. Então, os modelos utilizados aqui quando se fala na família Mic são tanto os modelos hidrodinâmicos quanto os de ondas. Então,
Para hidrodinâmica, a gente fala de Mike 21 e Mike 3, quanto para ondas, o Mike SW. E aí se trabalha com uma diversidade de variáveis de saída de resultados, seja para previsões de corrente, como velocidade, intensidade, nível de água, quando está ainda se falando em hidrodinâmica, e também para previsões de ondas, e aí as variáveis envolvendo ondas, né? Direção, período e altura. A aplicação passa, então, por portos, terminais e mercado offshore. E o que possibilita esses sistemas de previsão de condições meteoceanográficas é um controle operacional através de informações em tempo real e também previsões. Bem, passando a parte do demo, antes mesmo de a gente ir efetivamente ao software, eu vou introduzir brevemente qual foi o modelo numérico, o modelo utilizado para representar o nosso fenômeno aqui, chuva-vazão. Então, nós criamos um modelo no Mike Hydro Basin, né? Então utilizamos os Basin Models aqui, o Rainfall e Runoff, fazendo toda a parte da chuva e vazão e a modelagem da bacia através do Basin Simulation. Então esses foram os módulos utilizados, sendo que o modelo chuva-vazão, o modelo Rainfall Runoff, foi o NAM. O NAM, as iniciais dele, na verdade, são palavras em dinamarquês, uma vez que esse modelo ele foi criado na DTU, na Universidade Técnica da Dinamarca, mas em inglês, né, significa Rainfall Dependent Inflow and Infiltration Model. Então ele se trata de um modelo hidrológico determinístico, concentrado e conceitual. Falando já especificamente do modelo qual foi criado para esse webinar, eu já vou mostrar um pouco melhor a localidade, mas quando a gente passar diretamente para o Mike Operations, uma vez que ali no Workbench já tem uma visualização X legal, ele foi calibrado, então, né, para um período de 5 anos, que vai de 2015 a 2020, e os dados de precipitação públicos obtidos através, e de vazão também, obtidos através da Agência Nacional de Águas, a ANA. Bem, passando para a parte do demo, então, eu tenho, antes mesmo de a gente ir ao Mike Operations e começar a mostrar como se coloca um modelo numérico, se faz a integração modelo numérico com o software de operação, que aqui nesse caso é o Mike Operations, eu vou mostrar brevemente o que seria o setup estático de uma simulação aqui criada no Mike Hydro Basin, justamente para mostrar qual é a diferença de nós termos um modelo que serve para ser rodado de forma estática e a diferença que vai acontecer quando nós colocarmos esse modelo dentro do Mike Operations para aí sim estar criando um sistema de operação. Não ser mais um modelo estático e sim um modelo operacional. Então, é aqui no Mike Hydro Basin, esse é o setup do Mike Hydro Basin, que nós criamos um modelo, né? Ou seja, importamos um modelo digital de terreno, colocamos a rede hidrográfica, fizemos também toda a calibração do modelo chuva-vazão, aqui no caso o NAM. Então, aqui foi definido e modelado o problema hidrológico, digamos assim. Então, aqui eu tenho todas as características da bacia, por exemplo, né? Uma bacia aqui de praticamente 96 quilômetros quadrados. Tenho toda a calibração que foi feita durante esses 5 anos, todos os parâmetros do NAM, além de outras propriedades aqui que são inseridas e outras variáveis que são consideradas para criação do modelo hidrológico. Bem, visto que o modelo hidrológico foi pré-estabelecido no Mike Hydro Basin, então o que a gente vai fazer daqui para frente é importar esse modelo criado previamente no Mike Operations para tornar ele então operacional. Aqui então é o Mike Workbench, né, o que seria lá falando daquelas camadas do software, da solução como um todo, a parte do back-end. Então aqui que é feita toda a configuração. O local aqui que nós estamos trabalhando já é o local, já é a localidade a qual a gente vem amadurecendo também ao longo desses três webinars, sempre focando no mesmo local, que é o Sistema Cantareira, né? O Sistema Cantareira é responsável pelo abastecimento de água da cidade, da metrópole de São Paulo, na verdade. São diversos
reservatórios ou barragens, represas, né, que servem de onde acontece a captação de água para o abastecimento da cidade, para grande São Paulo. Então, especialmente esse modelo, como a gente acabou de ver no Mike Hydro Basin, ele cobre essa bacia que está destacada aqui em vermelho, essa montante do reservatório Cachoeira, e ela corresponde à estação da Ana Joanópolis. Então, logo aqui há um pouco a montante também da cidade de Joanópolis. Uma vez definido aqui o local, né, a gente, todos esses arquivos de geoprocessamento, né, a maioria que são shapefiles, foram introduzidos ao Mike Operations também, no primeiro webinar. Então, se alguém tiver curiosidade como esse mapa foi criado, nessa visualização GIS aqui, que é bem interessante, como ela foi criada e quais são todas as outras ferramentas que podem ser utilizadas aqui em relação a dados GIS, só assistir aquele primeiro webinar, o introdutório, que a gente mostra como que esses dados eles foram introduzidos. Bem, mas falando um pouco aqui ainda sobre a configuração ou a aparência geral do Mike Workbench, nós temos uma série de Explorers. Cada Explorer tem umas diferentes abas aqui embaixo, cada aba dessas é um Explorer. Então, cada um deles é responsável por fazer o gerenciamento de um tipo de dado, tem uma função em específico, né? Então, a gente tem o Explorer, por exemplo, de GIS, onde ficam todas as informações referentes a GIS. Tem o de Spreadsheets, onde ficam todas as planilhas, onde também pode-se fazer a manipulação de forma muito prática das planilhas. Tudo isso também já foi visto nos outros webinars. Tenho também aqui um Explorer chamado Time Series, que é extremamente utilizado, justamente porque se faz através dele o gerenciamento das séries temporais. E, finalmente, o Explorer de Scenarios, que é o que a gente vai estar utilizando hoje. Então, nesse momento, eu vou cadastrar, né, aquele modelo que a gente acabou de ver por fora, no Mike Hydro Basin, aqui no Mike Operations. Então, de forma muito fácil, né, eu já criei esse grupo aqui chamado Forecast, e nesse grupo mesmo que eu vou fazer a introdução, então, daquele modelo. Eu posso fechar o mapa aqui, não vai ter tanta finalidade por agora para a gente. Então, com o botão direito aqui em cima desse grupo que eu já criei chamado Forecast, eu posso estar registrando o modelo, então o Register Model. Então, eu tenho esse wizard aqui, onde a gente faz a introdução, faz o acoplamento do modelo, repito, né, criado por fora do Mike Operations, na plataforma. São diversas as opções, isso é chamado de adaptadores, né? Ou seja, os adaptadores fazem a integração entre os modelos e o Mike Operations. A gente tem aqui os modelos da família Mike, né? Desde o Mike 11, Mike 21, Mike Hydro Basin, efetivamente o que a gente vai utilizar hoje, Mike River, o Mike Xi, também o Urban, mas não só a família Mike, né? A gente também tem outros softwares que podem ser acoplados aqui ao Mike Operations. Por exemplo, o RecRise, um software de modelagem hidráulica focado em rios e canais, né, extremamente utilizado mundialmente. O EPANET também muito utilizado para redes de água, para condutos forçados. GoldSim também extremamente utilizado. Então, são diversos adaptadores que estão disponíveis aqui para estar tornando esses modelos estáticos em sistemas operacionais. Bem, o nosso exemplo de hoje é o Mike Hydro Basin. Então, vou selecioná-lo. Next. Vou dar um nome aqui para o modelo, então vou chamá-lo de Forecast Cantareira. E vou então buscar agora aqui através do meu Windows Explorer aquele mesmo arquivo qual eu acabei de mostrar, que é o arquivo de setup do Mike Hydro Basin focado aqui na nossa bacia de interesse. Então é esse arquivo aqui, Cantareira Model. Vou abrir, se trata de um arquivo mHydro, né? Mike Hydro, aqui especificamente Mike Hydro Basin. Vou dar um check aqui nessa caixinha, uma vez que eu vou utilizar as condições iniciais lá do modelo. Next. Aqui ele dá um pequeno warning, não é nada que preocupe, não é um erro, é um warning, né? Referente a uma configuração específica das condições de contorno. Bem, uma vez que a gente faz a importação do modelo, a gente começa a cadastrar o modelo aqui no Mike Operations. Para quem já está adaptado a utilizar os softwares Mike, sabe que lá a gente tem uma série de configurações, onde a gente define o setup
da simulação como um todo, cada um daquelas variáveis, digamos assim, ou parâmetros que nós temos lá se transforma num objeto, né, aqui. O que acontece, então, é que, por exemplo, vou focar aqui no catchment, né, que a gente tem só uma catchment, então, que é a C1. Aqui para a gente, quando se traz para o MicroOperations, ela se tornou um model object. Então, que ela é um objeto, e esse objeto vai possuir propriedades, ou então outros objetos ligados a ela, né, como as séries temporais, que são as forçantes do modelo, principalmente, né, para o modelo NAN aqui, a série temporal de precipitação, também as séries temporais de saída. Então, posso preparar para o registro, que aparentemente está chamando todos os objetos que foram criados a partir daquele modelo, e posso, então, preparar para o registro. Rapidamente, que é um modelo pequeno, né, curto, justamente para ser fácil de mostrar aqui no demo e intuitivo. No Next, aqui tem mais algumas variáveis, informações referentes ao modelo que a gente está importando, como, por exemplo, a projeção, né? É interessante entender que todos esses parâmetros eles foram definidos lá no MicroHydroBase, então, assim como a projeção em todos os outros. Simplesmente o que o MicroOperations está fazendo, ele está pegando aquele conjunto de informações e trazendo aqui para o nosso banco de dados, para a camada de banco de dados do MicroWorkbench e do MicroOperations como um todo. Bem, aqui ele me dá uma outra opção de estar criando um cenário. Eu não vou criar agora, vou fazer isso de uma forma um pouquinho mais manual para que fique mais, a compreensão seja mais fácil. Então, posso dar um finish. O modelo, então, foi registrado aqui, né? Model Registration Complete. Então, o modelo está disponível para a gente já. Se eu dou 2 cliques, de forma muito fácil, a visualização vai abrir aqui para a gente. É basicamente aquilo que foi visto lá no MicroHydroBase, mas agora em formato aqui de objetos e grupos de objetos, né? Então, eu tenho aqui o grupo que mais nos interessa, pelo menos por enquanto, é o catchment, onde a gente tem a definição daquela bacia, né? E dentro da bacia, dentro do catchment, do model object, eu tenho aqui uma série de variáveis, né? Então, essas variáveis agora são de diversos tipos, né? Como, por exemplo, strings, floats, séries temporais de entrada, de forçantes, como também as séries temporais de saída. Bem, então, a gente pode encarar esse modelo, quando ele é importado de forma direta ao MicroOperations, como um baseline, né? Então, todos os cenários serão criados a partir desse baseline, porque é no próprio baseline que estão todas as variáveis, todos os objetos que compõem aquele modelo. Então, para criar um cenário é muito fácil também, um botão direito aqui em cima do próprio nome do modelo, e a gente pode estar, então, criando um novo cenário através dessa opção, New Scenario. Então, o cenário foi criado aqui, Scenario of Forecast Cantareira. Se eu acesso ele com 2 cliques, a gente vai ver que ele está vazio, né? Eu tenho basicamente aqui apenas as variáveis mínimas para compor um cenário. Mas, por exemplo, a nossa catchment, a única catchment que a gente tem, não está aqui como uma variável, né? Então, a gente vai ter que fazer a exportação lá do baseline para esse cenário da catchment. É justamente por isso que os cenários são criados dessa forma, né? Eu posso estar criando aqui uma sequência de cenários, né? Manipulando, então, quais são os objetos que eu quero ou não quero que estejam em cada um dos cenários. Então, vou voltar aqui no Forecast Cantareira, o baseline, vou pegar esse Model Object Group referente a catchment e vou estar adicionando aqui através do botão esquerdo e depois direito, vou incluir esse objeto como um todo no nosso cenário. Ok? Foi inserido. Então, se eu volto aqui no cenário, posso ver que agora sim a catchment está aqui com todos os seus atributos, né? Tem, por exemplo, a área, né? Que é um float, 95 ali, 0,6, praticamente 96 quilômetros quadrados. O tipo de modelo de Rainfall Runoff, que é o NAN, e bem como as séries temporais de entrada e saída. Bem, basicamente a importação já foi feita de maneira muito simples, o cenário já foi criado, mas agora a gente pode partir um pouco mais para, antes de rodar, né, o modelo aqui efetivamente, a gente pode partir um pouco aqui para a visualização dos dados.
De certa forma, a gente vai ter que fazer um exercício mental, eu diria assim, porque a gente não tem acesso aos dados de telemetria dessa estação, então nós vamos ter que retornar lá em janeiro desse ano, janeiro de 2020, mais precisamente no dia 17, considerando que nós estamos nesse dia fazendo uma previsão, trabalhando nessa janela do dia 17 para fazer uma previsão a partir desses dados que estão disponíveis via ANA. Então, vou trocar o Explorer, vou agora para o Explorer aqui de Time Series, que também já foi bem visto nos outros webinars, mas faz parte sempre do trabalho, do dia a dia de quem trabalha com Workbench. Posso, então, estar inserindo aqui para a nossa janela a principal condição de contorno, para a gente dar uma visualizada, que é a precipitação. Então, tem uma série temporal aqui de rainfall. Posso estar adicionando ela a um novo plot, a um novo gráfico. Vou inserir através de uma opção de tempo aqui customizada. Então, eu estou selecionando aqui, a gente vai estar trabalhando como se estivéssemos no dia 17/1. Então, vou selecionar mais ou menos aqui 12 dias de precipitação para a gente ver como a precipitação se comportou nesse intervalo de tempo. Então, bem, tem alguns eventos de precipitação ao longo desses 12 dias. Lembrando que nesse exercício mental que estamos fazendo, nós estamos aqui no dia 17/1. Bem, temos os dados de precipitação e também até o dia 17 temos dados observados de descarga, de vazão. Então, posso estar adicionando também ao mesmo plot, de maneira muito fácil trabalhar com séries temporais aqui no MyWorkbench, lembrando que ele está sempre batendo no banco de dados, por isso que é rápido, a gente está adicionando ou retirando séries temporais. Eu posso adicionar aqui a descarga observada, o meu plot também, que vai aqui do dia 8 ao dia 17. Por se tratar de dados observados, vou trocar essa visualização, não quero que sejam linhas. Posso fechar o Tool Explorer aqui, que a gente não vai utilizar muito hoje. E vou transformar essa série temporal está em linhas, em marcadores. Então, é muito fácil também de fazer a configuração aqui. Vou colocar vermelho e vou tirar também as linhas, deixar só os markers. O nosso EXY está um pouco extrapolado, vou utilizar aqui um máximo de 5 metros cúbicos por segundo, com um intervalo de 0,5. Bem, então, essa é a descarga observada nos últimos dias, bem como a precipitação observada e a previsão de precipitação a partir do dia 18. Como o modelo também já está rodando de forma contínua, a gente tem a descarga simulada para os últimos dias. Então, posso estar adicionando aqui. Vou adicionar ao plot ativo. Vou deixar a linha um pouco mais espessa. Com essa previsão feita até o dia 17. O que a gente busca, então, é estar fazendo uma previsão que cubra os próximos 3 dias, ou seja, o dia 18, 19 e 20. Então, nosso time of forecast é hoje, dia 17/1, e estamos fazendo a previsão aqui para 3 dias em avanço. Também vamos rodar um hindcast de 2 dias. Bem, visto os dados, a cara dos dados e a nossa janela aqui de operação, eu vou voltar para a definição do cenário, onde nós já basicamente configuramos como o cenário vai funcionar. E tenho agora, então, que definir quais vão ser os tempos de simulação. Então, eu tenho aqui o Time of Forecast, que vai ser o dia 17/1 de 2020, o dia que nós nos encontramos hoje, nesse exercício mental. O Start Time, 2 dias atrás, então 2 dias de hindcast, então ele vai rodar a partir do dia 15, e 3 dias em avanço, 3 dias de previsão, então vamos até o dia 20, vou colocar 21 aqui para deixar completo também o último dia. Então, seleciono aqui o Start Time, dia 15 de janeiro de 2020, enquanto o nosso Time of Forecast vai ser dia
17/1/2020. Então, 2 dias de Hindcast, e vamos rodar aqui também 3 dias de Forecast. Vai então até o dia 21/1/2020. Bem, as datas, então, elas foram configuradas nesse intervalo de 5 dias que o nosso modelo ele vai estar rodando, né, do dia 15/1 até o dia 17/1 em formato de Hindcast, a partir do dia 17/1 para previsão, forecast. Bem, configurado o cenário, a gente pode, então, estar rodando essa simulação de forma muito fácil. Botão direito em cima aqui da definição do nosso cenário, Run Simulation, e vou rodar ela em ForGal. A simulação está rodando, a gente pode ver aqui através do Running Scenario, e ela está ali completa, né? Bem, a simulação já rodou, então nós já temos resultados desses 5 dias de descarga para estar visualizando, né? E a visualização vai ser feita também através aqui do nosso Time Series Manager ou Explorer. Então tem um grupo que foi criado de forma automática, que é chamado Models and Scenarios. É nesse grupo que o resultado foi criado. Então tem o Simulations, a simulação que acabou de rodar. Para a nossa Catman 1, né, One, e o output está aqui, então, de runoff, né? O runoff que a gente está interessado. Estamos fazendo um sistema de previsão aqui nesse demo para dados de vazão. Então, com o botão direito, antes de efetivamente olhar os dados de saída, eu vou voltar aqui no nosso plot, e aí sim posso estar inserindo, adicionar, então, essa série temporal como um todo, né, os 5 dias que a gente acabou de rodar, nesse plot ativo. Trocar o tipo aqui de linha, o qual está sendo plotado, vou tirar de step line e vou passar para line. Vou trocar a cor aqui também, a espessura para ficar um pouco mais visível. Então, 2. A cor aqui posso colocar um azul mais forte. Então, está aqui, né, a nossa previsão de descarga para os próximos 3 dias. Dia 18, 19 e 20, a gente não tem mais nenhum evento de precipitação pelos próximos 3 dias, né? Então, é de se esperar que a vazão não tenha um incremento e praticamente está decaindo aqui de forma, diria, quase que linear. E também os 2 dias de Hindcast que foram rodados nessa simulação. Bem, essa é a visualização e como se trabalha com modelos em tempo real através do Workbench. Então, é aqui que a gente está montando todo o back-end do nosso software, da nossa solução como um todo, mas como que esses dados eles são visualizados pelo cliente final, né? Uma vez que não se faz necessário que o cliente, aquele que só está interessado nas informações finais, esteja mexendo aqui, né, de forma efetiva no Workbench, ele já vai se direcionar ao front-end da solução. Então, eu tenho aqui a estação a qual a gente está trabalhando, a estação de Joanópolis. Vou colocar os dados GIS que a gente tem aqui. Então, a bacia, a rede hidrográfica e a localização da nossa estação, e aqueles dados que a gente acabou de estar rodando já estão sendo plotados aqui no nosso front-end. Lembrando que tem um framework já pré-estabelecido aqui para o front, então toda a comunicação feita entre back e front já é muito bem pré-definida, então não demanda do usuário final, ou pelo menos para quem está estabelecendo o software, criando a solução como um todo, muito tempo de trabalho, né? Tudo isso já está pré-estabelecido. Então, tenho aqui a nossa janela, que vai do dia 8 ao dia 20 de janeiro. Se eu dou um play nela, posso estar vendo, então, as diferentes vazões e as cores aqui do Shapefile vão mudando de acordo com esses thresholds pré-definidos que a gente definiu para limites superiores e inferiores para a vazão. Isso tudo pode estar gerando, por exemplo,
um gatilho para o envio, como eu já falei, né, de um e-mail, de um SMS para as partes interessadas, dependendo do valor que se encontre aqui plotado. Uma outra funcionalidade, né, além da visualização do dado aqui através do front, também está fazendo o download das informações. Então, a gente pode fazer o download aqui das séries temporais, seja em formato CSV, né, um formato comum a todos os usuários de forma geral, ou da FS0, que é um formato nativo MIC, que representa séries temporais em uma dimensão, né? Então, posso estar aqui escolhendo vazão previsão, o período qual a gente está trabalhando aqui da nossa janela, que vai do dia 8 ao dia 20, simplesmente clicando aqui em DFS0, posso então estar fazendo o download desse dado de forma rápida para ser utilizado em outros aplicativos ou em outras funções. Então, já abrindo aqui no DFS0, tem os dados aqui, por exemplo, de vazão. Bem, então essa era a parte referente ao demo, como a gente coloca, cadastra um modelo no MyKey Operations, um modelo que foi criado de forma externa. E algumas novidades agora sobre o MyKey Operations para 2021. O release do MyKey para 2021 foi divulgado na última semana, então aqui a gente já está adiantando algumas informações e novas características do MyKey Operations para o próximo ano. Então, como eu mostrei, o MyKey Operations ele já possui uma série de adaptadores, né, onde se pode estar acoplando diversos tipos de modelo à ferramenta, e novos 2 adaptadores foram criados. Então, o MyKey o software específico da família MyKey para simulação de inundações, aí contemplando tanto 1D quanto 2D, a integração, o acoplamento entre as duas abordagens, em uma dimensão e 2 dimensões, como também um adaptador para o MyKey Plus. O MyKey Plus, na verdade, ele é uma nova solução da DHI que hoje está contemplando 3 formas de simulação, né, ou 3 formas de abordagem, que é tanto o Urban, River e o Overland. Então, no próximo ano, também no próximo semestre, a gente vai ter, a princípio, pelo menos algumas informações ou um webinar em especial falando de MyKey Plus. Mas o MyKey Operations 2021 já prevê o acoplamento também com essa nova solução da DHI. Um outro adaptador que foi criado aborda o FeeFlow. Então, o FeeFlow ele é o software de simulação para águas subterrâneas da DHI, e agora é possível também integrá-lo ao MyKey Operations, né? Então, através do MyKey Operations, pode estar fazendo, né, o gerenciamento de modelos de FeeFlow e comparação também de cenários, assim como a gente acabou de fazer com o MyKey Hydrobasing. Então, toda essa parte de simular cenários, comparar resultados, armazenar também e arquivar esses diferentes cenários. Claro que pode ser utilizado de forma operacional, como é o objetivo principal do MyKey Operations, mas também pode servir para esses estudos envolvendo diferentes comparações de cenário, né? Como, por exemplo, uma investigação do impacto da utilização de diferentes vazões em sistemas de bombas, e também a alteração, estudar cenários referentes às alterações de condições de contorno. Então, visualizando essa sensibilidade às condições de contorno através de diferentes camadas do FeeFlow. Uma outra novidade para o MyKey Operations 2021 é a integração Cloud Desktop. Então, o armazenamento em nuvem, a computação em nuvem, hoje eu não diria nem mais que é uma tendência, ela já é realidade, né? Então, é possível armazenar hoje séries temporais na MyCloud, que seria o serviço em nuvem da própria DHI, para estar fazendo compartilhamento desses dados tanto com clientes quanto com stakeholders. O acesso, ele, assim como qualquer sistema de serviço na nuvem, ele pode ser acessado a qualquer momento e de qualquer lugar. E também existe essa integração tanto com o Power BI e também, como eu já falei, com o MyCloud. Tem um acesso na nuvem tanto para criação quanto para leitura, então é possível criar séries temporais e também
apenas fazer a leitura depois da criação dessas séries. E facilmente, então, a criação das séries temporais podem ser feitas na Mike Cloud e utilizadas no Mike Operations. Como eu já adiantei, quando estava falando da camada do Mike Operations que trabalha no banco de dados, agora também existe uma integração com o Microsoft SQL. Então, para aquelas pessoas, aqueles usuários os quais já possuem uma licença de Microsoft SQL, vão estar conseguindo trabalhar também com um padrão de banco de dados Mike Operations nessa plataforma. Contudo, ainda os dados em formato raster e mesh, que são estruturas de variáveis um pouco diferentes, ainda não são suportadas na atual versão. Bem, para mais informações sobre Mike Operations, a DHI tem um curso gratuito, self-paced, que pode ser encontrado no próprio site do The Academy. Então, operacionalizando seus dados e os seus modelos, ele pode ser feito diretamente no site. Também existe um outro site de demonstração em tempo real, que está disponível em mikeoperations.dhigroup.com. E o desenvolvimento contínuo das operações do Mike estão disponíveis no próprio site mikepowerbytheredjar.com, assim como todas as novidades para o próximo ano. E claro que o contato também pode ser feito diretamente conosco, no www.hydroinfo.com.br. Para 2021, então já adiantei que algumas novidades, por exemplo, o Mike Plus vão estar presentes. Os webinars, então, a princípio, cobrirão águas urbanas, subterrâneas, continentais e também a área marinha. Bem, a apresentação era essa, eu fico aberto agora um momento para perguntas. As perguntas elas podem ser enviadas pelo botão de Q&A. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que tenha sido proveitoso e é isso.